Em um momento, é um voo normal. Eu ouvi um barulho de tiro. No seguinte, o avião está partindo-se no ar. O teto do avião estourou e se abriu como uma lata. O avião estava se despedaçando por um motivo desconhecido. Ele ia continuar desmanchando. Quando equipes de manutenção falham em terra, os resultados podem ser catastróficos para quem está no ar. O comandante foi puxado quase inteiramente pela janela. John! John! Por várias vezes, um erro aparentemente trivial no hangar de manutenção provocou uma tragédia no céu. Eu não queria ir embora sem dizer meu último eu te amo. Catástrofes aéreas, erros de manutenção. 1º de abril de 2011. Phoenix, aeroporto Sky Harbor, Arizona. 118 passageiros estão embarcando no voo 812 da Southwest Airlines rumo a Sacramento, na Califórnia. Uma dessas pessoas é a pós-graduada Shona Malvini, de 28 anos. Eu estudava na Universidade do Estado do Arizona e eu morava em Phoenix e meu marido em Sacramento. Então, a cada 10 dias eu pegava um voo da Southwest e ia para casa para ver meu marido. A Southwest Airlines é uma das maiores companhias aéreas do mercado doméstico americano e opera mais de 3.300 voos por dia. Ela é considerada uma empresa de baixo custo que se concentra em trechos curtos. Eles têm uma frota de 737s de várias gerações. O Boeing 737 é a aeronave comercial mais popular do mundo. Mais de 7.000 já foram produzidos desde sua criação em 1965. O 737 que voará hoje tem apenas 15 anos de idade. É um avião relativamente novo, que deve ter muitos anos pela frente. Atenção, voo 812, decolagem liberada. 13h40 da tarde. O voo 812 decola rumo à Califórnia. Eu fico bem à vontade no avião. Acho que eu vou umas 60 vezes por ano. Era dia da mentira. E eu sei que todas as histórias começam com era só um dia normal. E era mesmo, era só uma sexta-feira. Depois de 18 minutos de voo, chegando perto da altitude de cruzeiro, eu ouvi um som alto de repente e eu senti um vento. Olhei para o alto e vi um buraco de 1,5 metros aberto no teto. A descompressão explosiva sugou todo o ar respirável da cabine. Com o avião a quase 11.000 metros, não há oxigênio suficiente para respirar. A hipóxia, que é a falta de oxigênio no sangue, é um risco real. os efeitos colaterais da hipóxia são confusão, perda da coordenação motora, pode haver tontura. Eu senti meus dedos formigando. Sentir o formigamento e não conseguir respirar fundo foi um choque. A falta de pressurização na cabine aciona o sistema de oxigênio de emergência. Quando há uma descompressão rápida, as máscaras têm que ser liberadas em poucos segundos. Meu coração estava acelerado e eu me lembro de ficar pensando, respira. Mas os passageiros não sabem que este oxigênio de emergência é suficiente para apenas 30 minutos. Na cabine de comando, os instrumentos informam os pilotos que há perda de pressão na cabine de passageiros. O que está acontecendo aí? Cientes do problema, os pilotos percebem que precisam baixar o avião imediatamente por um motivo vital. O oxigênio suplementar é um recurso limitado. Eles precisavam descer para uma altitude bem rápido para que os passageiros não ficassem dependentes desse oxigênio extra.
É possível respirar sem as máscaras abaixo de 3.000 metros. Mas a aeronave está a quase 11.000 metros Torre chamado voo 812. e precisa descer antes que o oxigênio acabe. É a única possibilidade. O avião estava apontado para o chão, eu estava caindo, eu sentia do meu assento. O voo 812 mergulha em direção ao solo a 1.800 metros por minuto. É uma descida de dar frio na espinha. Mas não há escolha. Além do suprimento de oxigênio ser limitado, há um buraco de 1,5 metro no teto e o avião corre o risco de começar a desmontar. Ver aquele rombo no teto, ver o céu, era muito assustador. O avião estava se despedaçando por um motivo desconhecido. Não sabiam o que era. Ele ia continuar desmanchando. Eu me lembro de rezar para ficar tudo bem, rezar para ficar em segurança e para não ser meu último momento. 123 vidas estão em jogo. Mas como um buraco pode se abrir na fuselagem de um avião? O que ainda não se sabe é que não se trata de um ato terrorista ou de um erro da tripulação. O rombo não tem nada a ver com alguém a bordo. O problema já estava lá antes de a aeronave decolar. E este problema passou despercebido no hangar de manutenção. A importância da manutenção de aeronaves já havia ficado clara em um evento lembrado como o Titanic da aviação. 12 de agosto de 1985. Tóquio, Japão. É o Festival Obon, um ritual budista para homenagear o espírito dos antepassados. Milhares de pessoas viajam para encontrar suas famílias. Uma destas pessoas é Ken Miyajima, de 9 anos. Ele vai encontrar com seu avô em Osaka, onde os dois terão um dia especial. O Ken estava indo para Osaka para assistir um torneio de beisebol. Ele estava viajando para ver um dos seus jogadores preferidos. É uma viagem emocionante. Mas Ken enfrenta um grande desafio para um menino tão pequeno. Ele viajará sozinho pela primeira vez. Ken embarcará no voo 123 da Japan Airlines. A jornada até Osaka é curta. Mas para atender a alta demanda por viagens no período do festival, um Jumbo, um Boeing 747, foi customizado e equipado com assentos extras. 509 passageiros estão a bordo do voo. O plano era adaptar um Boeing 747 especialmente para o mercado doméstico japonês. É um 747 gigante comparado com o que vemos nas rotas internacionais. Na mesma aeronave também estão Kim Matthews, de 28 anos, e sua noiva Mako Nishiguchi, de 25 anos. Kim acabou de se mudar da Grã-Bretanha para o Japão, onde os dois pretendem se casar. Ele se mudou para lá porque ele amava o Japão. Ele queria uma vida nova com a Mako. E o pai da Mako ofereceu um emprego como responsável de vendas na Europa. Eles iam começar a organizar os detalhes do casamento. Gravação amadora. 6h12 da tarde. A decolagem do voo 123 é captada por um cinegrafista amador. O avião saiu do aeroporto com um pouco de atraso e ia pegar uma rota sudoeste em direção a Osaka. No controle da aeronave, o copiloto Yutaka Sasaki. Ele foi treinado pelo comandante Masami Takahama, um piloto experiente da Japan Airlines. O engenheiro de voo Hiroshi Fukuda também está a bordo. À medida que o avião alcança a altitude de cruzeiro, os passageiros acomodam-se. O Kim não tinha problema em voar. Eu imagino que nessa hora
ele e a Mako estavam pensando na vida que eles teriam juntos. Depois de 12 minutos de voo, houve uma explosão. Há uma descompressão repentina na cabine e o ar é tragado para fora. Mas ninguém consegue identificar onde está a abertura. Alguma coisa explodiu. Ninguém sabia onde tinha sido a explosão. Não tem retrovisor nem nada do tipo num avião e os pilotos não conseguiam saber o que estava acontecendo. Tóquio, voo 1, 2, 3. Um pouso de emergência é autorizado em um aeroporto de Tóquio, mas baixar o avião será um problema. Estabilize! Não consigo. O que quer que tenha causado a explosão também danificou as linhas hidráulicas da aeronave. Controlar o avião está ficando impossível. Imagine tentar dirigir um carro com os pedais quebrados. Você não ia conseguir fazer muita coisa com o acelerador, o freio e a embreagem. O voo 123 está perigosamente instável. O avião começou a ir de um lado para o outro, parecendo uma cobra. Os passageiros a bordo vivem um verdadeiro pesadelo. Ken Miyajima, de 9 anos, e as outras pessoas a bordo estão a mais de 7.000 metros de altitude em um avião danificado. 524 vidas estão por um fio. Apesar do terror na cabine dos passageiros, um silêncio sinistro toma conta da cabine de comando. Há uma falta de interesse perturbadora no comandante. Há alguns minutos, a tripulação está respirando a mais de 6.000 metros de altitude sem a ajuda das máscaras de oxigênio. É possível que o comandante esteja sofrendo os efeitos da hipóxia, a privação de oxigênio. A hipóxia pode levar a estágios que vão desde parecer bêbado a ficar inconsciente, mas ela também pode causar fatalidades. Não demora muito até os outros pilotos também parecerem afetados. Acredita-se que basicamente eles estavam perdendo as funções, eles não conseguiam falar. Japan Airlines 123, vocês estão ouvindo? Por favor, respondam. Respondam, por favor. O voo 123 não dá respostas à torre de controle de tráfego de Tóquio. Em vez disso, o avião danificado, com seus pilotos paralisados, começa a serpentear em direção a montanhas cobertas por florestas. A aeronave prossegue em sua jornada irregular, mas fica abaixo de 3.000 metros, onde o ar é respirável. Finalmente, os pilotos podem restabelecer a comunicação, já que há oxigênio o bastante no ar. Por favor, responda! Vamos reduzir! Mas eles ainda têm o problema do avião sem os controles. De forma impressionante, eles encontram um meio de manobrar a aeronave usando as turbinas. Aumentando a potência nos motores esquerdos, o avião vira levemente à direita. E aumentando a potência das turbinas direitas, o avião vira à esquerda. É extremamente difícil alcançar este equilíbrio, mas os pilotos ainda acreditam que podem desviar das montanhas. Potência, potência! Agora! Levanta o nariz, potência! Seus esforços são inúteis. Os motores saem de sincronia e o avião começa a mergulhar em direção às florestas abaixo. Potência! Muitos passageiros precisam aceitar que este é o fim. O voo Japan Airlines 123 cai em montanhas remotas, quase 100 quilômetros a noroeste de Tóquio. Mais de 500 pessoas perdem a vida no que ainda hoje é o pior desastre com um único avião da história. Ainda considerado desaparecido está Ken Miyajima, de 9 anos. A mãe e o pai dele foram até as montanhas, acreditando que o filho ainda estivesse vivo. Eles achavam que, de algum jeito, ele tinha sobrevivido, apesar do que os jornais diziam.
Chegando ao cenário de devastação total, os pais de Ken compreendem a realidade. Também mortos no desastre, os noivos Kim Matthews e Mako Nishiguchi. Gosto de lembrar do Kim, como ele estava quando vi pela última vez. Cheio de vida, sorrindo. Quando eu vejo as fotos dele, é claro que sinto saudade. Tudo acabou. Como este voo deu tão tragicamente errado? A team of American investigators from National Transportation Safety Board arrived in Tokyo today. Os investigadores recuperam os preciosos gravadores de dados do voo dos destroços. Estamos sem hidráulico. Sim, senhor. O gravador de voz da cabine fornece uma pista interessante. Agora escuta, a porta direita quebrou. A atenção inicial se voltou para uma das portas do avião. Durante os 32 minutos finais, houve uma conversa dizendo que tinha um dano na porta direita traseira da cabine dos passageiros. Os investigadores descobrem, por meio do gravador de voz, que os pilotos enfrentaram dificuldades com os controles do avião e que a porta direita traseira teve um problema. Sem outras pistas a seguir, eles suspeitam que a porta soltou-se durante o voo, danificando os controles no estabilizador horizontal. Naturalmente, a pergunta era: podemos achar essa peça do avião? Como a aeronave voou por mais 30 minutos depois que os controles foram perdidos, se uma porta realmente se soltou, ela poderia ser encontrada a quilômetros do local da queda. Mas não é o que ocorre. A porta é encontrada junto à fuselagem do avião sem sinal de que havia se soltado. Não acharam indício de que qualquer estrago na porta teria acontecido antes da queda. É claro que isso significava que precisavam achar outra coisa. Os investigadores voltam à estaca zero, mas não precisam esperar muito. Como biólogo, viajo pelo mundo aos lugares mais difíceis, pesquisando animais para entender melhor o seu comportamento. Nós surpreendemos essa fêmea enquanto ela se alimentava e ela nos deu um aviso. Neil McCann vai atrás dos maiores predadores da Terra. Para um crocodilo deste tamanho, nós somos a fonte ideal de comida. Grandes e Ferozes, nova temporada. Estreia quinta, 12 de fevereiro, no especial Quintas Ferozes do Discovery. As pessoas vêm para Nome atrás de ouro. Mas o que elas realmente querem é uma segunda chance. Mas para se redimir, precisa cavar fundo. Boa sorte para quem tentar. O clima vai esquentar numa das regiões mais frias do planeta. Dragar ouro é um trabalho perigoso. Ele está quase morto de hipotermia. Você é um idiota. Isso não é nada bom. A gente não devia estar aqui. Porque se você tomar decisões idiotas, você morre. Bem-vindo ao Mar de Bering. Tudo por Ouro. Novo episódio, domingo às 7h50 da noite. No Discovery. A batalha pela vida é contra o tempo. Resgate ao Extremo. Novos episódios quartas, às 8h40 da noite. No Discovery. Riquezas do Gelo. Oferecimento Mitsubishi Pajero Dakar é 4x4. 4x4 é segurança. Well, I got trouble. Can't afford flowers. Well, on my face from my bubble. 7th floor now, inside the Coliseum. It's a late ride. You never down, down, down. Oh, that man. Perfeito para quem é 4x4. Perfeito para quem é urbano.
Mitsubishi ASX. Os investigadores fazem um progresso. 112 quilômetros ao sul do local da queda, uma peça-chave do quebra-cabeça é encontrada. Um pedaço do avião foi encontrado boiando numa baía na costa do Japão. E fazia parte do estabilizador vertical na cauda. O estabilizador vertical é encontrado na Baía Sagami, área localizada na rota do voo condenado, exatamente no ponto em que a explosão ocorreu. Os investigadores agora têm fortes evidências de que o estabilizador vertical soltou-se em virtude da explosão. Esta suspeita é logo confirmada. Uma foto do voo 123, feita por uma testemunha ocular, chega aos investigadores. Ela foi tirada momentos antes do acidente e é impressionante. O avião não parece normal. Fizeram uma análise e descobriram que mais de 50% do estabilizador vertical estava faltando. O estabilizador vertical é uma estrutura absolutamente fundamental em uma aeronave. Como ele poderia ter caído? Os investigadores aprofundam a análise do histórico do avião. Será que há uma pista nos registros de serviço? Começaram a analisar o histórico do avião, vendo se existia alguma coisa que fosse específica sobre ele. E descobriram que tinha se envolvido num acidente em 1978. É uma grande descoberta. 7 anos antes, o mesmo Boeing 747 envolveu-se em outro acidente. Quando a aeronave aterrissou após um voo de rotina, sua cauda atingiu a pista, o que danificou o anteparo de pressão traseiro. Esta peça é uma divisão hermética na traseira da cauda, projetada para impedir que o ar pressurizado escape da cabine. O estrago no anteparo foi tão grande que ele precisou ser remendado pelos engenheiros. Mas os investigadores descobrem algo muito perturbador. Quando o registro foi analisado, eles viram que o reparo não foi feito do jeito que deveria ter sido. Para fazer o reparo corretamente, a equipe de manutenção deveria incluir uma peça conhecida como chapa sobreposta entre as seções danificadas do anteparo e fixá-la com 3 fileiras de rebites. Mas não foi o que a equipe fez. Em vez disso, os técnicos usaram 2 chapas separadas, prendendo a da base com 2 fileiras de rebites e a do topo com apenas uma. Foi um erro de manutenção grave. Isso enfraqueceu a junta e estimaram que deve ter deixado a peça 30% mais frágil. Com as decolagens e pousos de vários voos, a cabine é pressurizada e despressurizada, o que causa uma flexão imperceptível na fuselagem. Se as juntas que unem as várias partes da fuselagem não estiverem firmes o bastante, esta flexão pode provocar o desenvolvimento de rachaduras. Eventualmente, alguma pressurização será demais e a junta irá romper-se. Significava que o acidente ia acontecer algum dia em algum voo. Era só uma questão de quando. Por várias vezes relataram como alguns pilotos tentaram simular as condições desse voo. Todos esses relatos apontam para o fato de que, onde quer que tenham tentado, nenhum piloto conseguiu ou foi capaz de manter o avião no ar por 32 minutos. Na verdade, a tripulação do voo Japan Airlines 123 fez um trabalho incrível ao manter o avião voando por tanto tempo. É um acidente enorme em termos de número de baixas. Em se tratando de um único avião, é de longe o maior desastre. E, sem dúvida, eu acho que é o Titanic do mundo da aviação. Assim como ocorreu depois do Titanic, ninguém queria outro acidente do gênero. As equipes de manutenção ficaram em alerta. Os procedimentos foram aperfeiçoados.
A esperança era de que a história jamais se repetisse. Mas 26 anos depois, outro voo traria estas lembranças à tona. Um buraco se abriu na fuselagem do voo Southwest Airlines 812. O oxigênio está acabando. Será que o desastre japonês está prestes a se repetir? Em 1º de abril de 2011, o voo Southwest Airlines 812 está milhares de metros acima do deserto do Arizona, com um rombo no teto do avião. 118 passageiros estão a bordo. O maior medo deve ter sido: esse avião já está desmontando agora. Será que vai continuar desmanchando? A prioridade imediata é descer a 3.000 metros de altitude, onde os passageiros não ficarão mais dependentes do suprimento limitado de oxigênio. Eles estavam descendo o mais rápido possível. Declarando descida de emergência! Declarando descida de emergência! Para qual altitude? 3.000 metros. Com a aeronave praticamente em queda livre, a descida rápida significa que os passageiros precisam enfrentar mudanças de pressão extremas. Um desses passageiros é Shona Malvini. Eu me lembro de ficar com muita dor de cabeça e foi instantâneo e senti que tinha alguma coisa pressionando meus ouvidos. Era frio, barulhento, parecia que o ouvido ia explodir, os sinos começam a doer, o estômago fica revirando, o organismo estava tentando se adaptar. Imaginar como ia ser se fosse o fim foi apavorante. O avião continua seu mergulho, descendo quase 2.000 metros por minuto. Após mergulhar por mais de 4 minutos, ele começa a se aproximar de uma altitude segura. Finalmente, há oxigênio suficiente para os passageiros respirarem. Foi difícil me convencer de ficar calma e respirar normalmente. Mas com um buraco de 1,5 metro acima de suas cabeças, o tormento está longe do fim. Agora, o medo é de que a aeronave possa simplesmente se desintegrar. A cidade de Yuma está a 90 graus a 80 quilômetros. Foi nesse momento que decidiram: temos que botar esse avião no chão imediatamente. O voo 812 inclina-se acentuadamente para a direita numa manobra desesperada em busca do aeroporto mais próximo. Os pilotos optam pela base aérea dos fuzileiros navais em Yuma, mas ela está a 80 quilômetros. Eu realmente achei que seria o fim. Eu não queria ir embora sem dizer meu último "eu te amo". Eventualmente, depois de mais de 20 minutos agonizantes, os pilotos conseguem ver o aeroporto. A aeronave aproxima-se da pista. Ela precisa continuar inteira por mais alguns segundos. Eu me lembro que eu comemorei e quando eu olhei em volta vi várias pessoas que, 10 minutos antes, estavam encarando seus últimos minutos na Terra, mas que agora estavam felizes e foi muito legal. O voo 812 consegue aterrissar em segurança, mas as várias equipes de televisão que aguardam para filmar o buraco de 1,5 metro na fuselagem tornam o incidente embaraçoso para a Southwest Airlines e para a Boeing, a fabricante da aeronave. Perguntas precisam ser respondidas. O Conselho Nacional de Segurança dos Transportes, a Southwest e a Boeing, basicamente se reuniram em Yuma para examinar o avião. Mas não fica claro para os investigadores como o buraco pode ter sido aberto.
Eles removeram aquela seção da fuselagem e levaram para o laboratório para uma análise mais detalhada. O pedaço que havia se rompido é examinado com microscópios potentes. Logo ficou muito óbvio que eram rachaduras de fadiga do metal que antecediam o voo e que já estavam lá. É uma descoberta chocante. Os investigadores encontram rachaduras causadas por fadiga em mais de 70% dos furos de rebite em volta da junta naquela parte da fuselagem. Por que elas não foram vistas por equipes de manutenção? As atenções voltam-se para os registros de manutenção da aeronave. O avião não estaria em dia com suas revisões? Descobre-se que tudo está em ordem. Todas as inspeções exigidas foram cumpridas. Os investigadores estão perplexos. Até o momento, as equipes de manutenção fizeram tudo o que deveriam. Ainda assim, passageiros correram risco. Será que a parte que se rompeu teria sido considerada segura pelos procedimentos de manutenção existentes? Em caso positivo, não é a primeira vez que um avião chega perto de um desastre devido a um detalhe considerado sem importância. 9 de junho de 1990. Aeroporto Internacional de Birmingham, Inglaterra. Engenheiros de manutenção dão os toques finais em uma aeronave que voltará a entrar em serviço. Eles trabalham em um BAC-111 da British Airways, um avião lançado em 1965. Era um avião bem conhecido. Já tinha sido usado e testado em voos no mundo inteiro e tinha uma ótima reputação. Fabricado em 1977, este avião em particular é um frequentador assíduo do hangar de manutenção. Os engenheiros sabem que a conservação de uma aeronave antiga é essencial. Eles inspecionam regularmente as turbinas, limpam o trem de pouso e hoje instalaram um novo para-brisa com um vidro melhor. Com tudo aparentemente em ordem, o avião é liberado para entrar em serviço no dia seguinte em um voo de rotina à Espanha. Esse voo da British Airways estava levando pessoas em férias de Birmingham para Málaga. 2 pilotos a bordo, 4 comissários, coisa de rotina. A tripulação responsável é experiente. O comandante Tim Lancaster e o copiloto Alistair Atson têm quase 18 mil horas de voo juntos. Depois da decolagem, tudo estava correndo normalmente. Não existia motivo para suspeitarem do que estava prestes a acontecer. Eles estavam felizes por passar uns dias em Málaga. E tudo estava 100%. Uma explosão acontece na cabine de comando. O comissário de bordo, Nigel Ogden, corre para descobrir o que aconteceu e se depara com uma cena inacreditável. O para-brisa recém-instalado na aeronave soltou-se, sugando o comandante Lancaster quase completamente para fora. Somente suas pernas estão na cabine, presas nos controles. Enquanto Ogden agarra as pernas do comandante, o copiloto Atson retoma o controle da aeronave. Não tinha nada que o comissário pudesse fazer para puxá-lo da cabine. Me ajuda, John! O comissário de bordo, John Hewart, chega para ajudar. Mas até mesmo a força de 2 homens não é o suficiente. Eles só podem segurar o comandante. 390, pedindo... O copiloto contata o controle de tráfego aéreo e pede autorização para um pouso de emergência. Mas não consegue ouvir a resposta. Ele decidiu correr o risco e começou a descer de qualquer maneira sem autorização. Liguem seus acessos com cinto de segurança. O voo 5390 começa a mergulhar em vias aéreas de tráfego intenso, sem permissão. É uma aposta arriscada, mas eles não têm escolha. Além de a vida do comandante estar em jogo, os passageiros também correm risco. Com as turbinas do BAC-111 dispostas na lateral da aeronave, se o comissário soltar o comandante, a tripulação enfrentará o impensável.
Além de não ter chance de sobreviver, o comandante podia ser sugado pela turbina e danificado. Autorizado para pousar em Southampton. Voo 5390. Eu conheço bem Gatwick. Seria melhor em Gatwick. O copiloto recebe autorização para pousar em Southampton, mas ele não conhece o aeroporto. Ninguém quer o estresse adicional de ir para um lugar desconhecido. Mas Southampton está muito mais perto que Gatwick. Se puder me orientar em Southampton, afirmativo. Alistair Edson é obrigado a aceitar um aeroporto desconhecido. Há mais de 13 minutos, o comandante Lancaster está sendo submetido a ventos congelantes, 5 vezes mais fortes do que os de um furacão. Além de rajadas de vento de mais de 600 km por hora, temperaturas abaixo de 10 graus negativos. Era quase inconcebível que ele pudesse sobreviver. Toda esta provação também está cobrando um preço do comissário de bordo, Nigel Ogden. O comissário teve lesões causadas pelo frio nas mãos e nos braços. O voo 5390 continua a aproximação em direção ao aeroporto de Southampton. Finalmente, os passageiros conseguem ver o solo. Mas na cabine de comando, o copiloto precisa lidar com outro problema. A carta de navegação que ele tinha consultado para ver o aeroporto e a pista onde ele teria que pousar foi sugada pela rajada de vento que entrava pela janela. Sem carta de navegação ou outro piloto para ajudá-lo em um aeroporto em que nunca esteve, ele enfrenta a aterrissagem mais difícil de sua carreira. E não há margem para erro. Bem no fim da pista de Southampton, tem a rodovia M27 e alguns aviões já tinham ido parar lá. O voo 5390 aproxima-se da pista de pouso. Na cabine, os passageiros estão em posição de impacto. Edson tenta controlar os nervos. Incrivelmente, ele consegue pousar o avião em segurança. É um feito heróico de Edson. Serviços de emergência resgatam o comandante Lancaster. Inacreditavelmente, ele está vivo. Ele sofre apenas lesões pela exposição ao frio e pequenas fraturas nos braços. Esse acidente foi o único na história da aviação. Não é uma coisa que saiu da cabeça de um roteirista de filme catástrofe. British Airways wants to know precisely what happened in the air once the windscreen was blown out and what lessons should be learned. A batalha pela vida é contra o tempo. Resgate ao Extremo. Novos episódios quartas, às 8h40 da noite, no Discovery. Meu nome é Juan Soler, eu sou um explorador e aventureiro. Por 20 anos eu percorri todo o continente e descobri lugares incríveis. Mas tive várias situações de alto risco, que eu só consegui superar graças à minha experiência e ao meu conhecimento em técnicas básicas de sobrevivência. Agora quero dar algumas dicas que podem salvar a sua vida se você tiver que enfrentar uma emergência naquele momento mais inesperado. Hoje eu estou numa floresta de altitude. Como é um ambiente muito úmido, o tempo pode ser imprevisível. A montanha pode ser bastante perigosa por causa da altitude e do terreno acidentado. Quanto mais alto, mais frio. Isso aumenta o risco de hipotermia, congelamento e o mal da montanha.
A capacidade de acender e manter o fogo aceso é um fator decisivo na hora de sobreviver. Os 3 elementos do fogo são oxigênio, calor e combustível. Uma vez que o fogo está aceso, você tem que ter combustível como madeira ou folha seca para manter o fogo. Agora eu vou ensinar como fazer fogo com papel metálico de chiclete e as pilhas da lanterna. O papel metálico vai servir como condutor de eletricidade e fonte de combustão. E a energia das pilhas vai ser a fonte de calor. Primeiro coloco as pilhas sobre um pedaço de papel metálico. O lado positivo fica para cima e o negativo para baixo. Corte o papel que sobrou em forma de borboleta e com ele faça um ponto de contato entre as pilhas. O calor vai se concentrar na parte mais estreita do papel metálico que vai acender a palha. Você estar preparado é tão importante quanto o desejo de sobreviver. Não se esqueça que, por pior que seja o panorama, se você permanecer focado e otimista, pode vencer qualquer obstáculo. Nos vemos logo mais em outras dicas de sobrevivência em Momentos de Aventura, aqui no Discovery. Como biólogo, viaja pelo mundo aos lugares mais difíceis, pesquisando animais para entender melhor o seu comportamento. Nós surpreendemos essa fêmea enquanto ela se alimentava e ela nos deu um aviso. Neil McCann vai atrás dos maiores predadores da Terra. Para um crocodilo deste tamanho, nós somos a fonte ideal de comida. Grandes e Ferozes, nova temporada. Estreia quinta, 12 de fevereiro, no especial Quintas Ferozes do Discovery. Um para-brisa recém-instalado soltou-se da cabine de comando do voo 5390 da British Airways a mais de 5.000 metros, sugando e prendendo o comandante na janela. Graças à rápida ação do copiloto, todos, inclusive o comandante, sobreviveram. Mas os investigadores querem saber como isso pode ter acontecido. O investigador de engenharia Stuart Cullen chega à cena. Eu nunca tinha visto nada parecido com esse acidente. Minha primeira reação foi ir até Southampton para poder examinar o avião. Ele inspeciona os registros de manutenção da aeronave. Ele percebe que o para-brisa que se soltou havia sido trocado 24 horas antes. Eu precisava saber se tinha alguma coisa errada com a moldura da janela. Após ter caído em um campo a 80 quilômetros do aeroporto, o para-brisa e a moldura são encontrados. A janela foi encontrada em um campo em Oxford e ainda tinha alguns parafusos presos. Ficou claro que o estrago na janela foi tanto que os parafusos cederam sem resistir muito. O problema não é na moldura da janela. Os parafusos eram menores em relação ao diâmetro. Alguém usou os parafusos errados. Então o foco passou a ser o engenheiro de manutenção que instalou o para-brisa. A próxima parada é o aeroporto de Birmingham, onde a aeronave havia passado por manutenção. É preciso encontrar o engenheiro. O para-brisa tinha sido colocado pelo engenheiro de manutenção de plantão no turno da noite. E eu precisava falar com ele. Esse homem era um engenheiro de manutenção respeitado e estável. Então nós revisamos as circunstâncias em que ele tinha feito o serviço passo a passo. A empresa tinha um sistema em que o funcionário olhava um catálogo de peças ilustrado, anotava o número do item que queria e se dirigia até uma gaveta, que tinha o número correspondente à peça. Mas o gerente de manutenção não usou esse sistema. Eram 3 horas da manhã quando ele assumiu o trabalho. Ele decidiu usar um dos parafusos originais da aeronave como referência, ignorando o catálogo oficial de peças do avião. Ele comparou os parafusos só olhando e ficou satisfeito, achando que eram os parafusos certos.
Mas ele está enganado. Os parafusos escolhidos são 0,6 milímetro mais estreitos que o ideal. É um erro minúsculo, mas decisivo. E isso foi chocante, porque toda a base da segurança de um avião depende do manual de manutenção. Estava claro o que havia acontecido com o voo 5390 na viagem de estreia dos novos parafusos. À medida que a aeronave alcançava a altitude de cruzeiro, a mudança na pressão atmosférica exercia forças extremas no novo para-brisa e em seus parafusos infimamente mais estreitos. E quando o avião chegou a 5.200 metros, os parafusos não resistiram a estas forças. Pouco mais de meio milímetro quase fez a diferença entre a vida e a morte do comandante Jim Lancaster e dos passageiros do voo 5390. O acidente soa um sinal de alerta nas equipes de manutenção ao redor do mundo. A mensagem é clara. Independentemente do tamanho, uma peça de avião jamais pode ser negligenciada para que a aeronave continue voando em segurança. 21 anos depois, o voo Southwest Airlines 812 ganha os céus. Os passageiros são submetidos a um tormento quando a fuselagem do avião é rompida a quase 11 mil metros de altitude. Rachaduras causadas por fadiga são encontradas na seção da fuselagem em que o buraco foi aberto. Mas desta vez, os investigadores descobrem que as equipes de manutenção não fizeram nada de errado. O histórico de serviço do avião é exemplar. A área que sofreu a ruptura simplesmente não era considerada vulnerável e suas inspeções eram menos frequentes. Não precisavam fazer uma inspeção mais aprofundada dessa área até os 60 mil voos. O avião tinha feito 39 mil voos e já apresentava evidências claras de fadiga, do tipo que a Boeing só esperava ver muito tempo depois. A aeronave havia desenvolvido rachaduras muitos anos antes do que os engenheiros esperavam. Agora, há uma grande preocupação. O 737 é o avião mais popular do mundo e há milhares deles em serviço ao redor do planeta. A mesma falha estaria prestes a ocorrer em outros? A Boeing publicou uma diretriz de aeronavegabilidade para os 737s antigos, dizendo que eles precisavam de testes e de inspeção. Voos em todo o mundo são cancelados enquanto os 737s permanecem em solo para inspeções. As notícias ficam piores. Rachaduras são encontradas na fuselagem de outros 5 737s antes do esperado. Esse avião que teve o buraco na fuselagem foi só o primeiro. Os outros 5 eram acidentes prestes a acontecer. Felizmente, para os passageiros ao redor do mundo, as falhas são encontradas a tempo e os aviões são retirados de serviço. E mais uma vez, uma lição importante é ensinada às equipes de manutenção. Nenhuma parte do avião pode ser ignorada quando o objetivo é garantir a segurança dos passageiros. Não saber se ia ter oxigênio e sentir o corpo hiperventilando foi muito assustador. Parece que é uma coisa que eu vou carregar comigo para sempre. E como eu viajo muito, eu penso nisso toda vez que eu vou. Como resultado do incidente com o voo Southwest Airlines 812, a Boeing recomenda inspeções a cada 30 mil voos em vez de a cada 60 mil. A verdade é que, por mais cautelosas que sejam, as equipes de manutenção sempre aprendem com os erros do passado. Os futuros passageiros podem apenas esperar que, da próxima vez, os riscos sejam descobertos no hangar de manutenção e não no ar. Versão brasileira Vox Mundi.